Galera, bom dia mais uma vez, né? Para todos que já me conhecem, né? Hoje é sabadão, dia 27/8/2022. Então, galera, hoje eu vim gravar um vídeo para vocês, falar de um tema muito importante, como sempre, reatores. Mas hoje nós já vamos pular um pouquinho do reator, né? Economia. Para que as pessoas comecem a entender por onde são os pontos fracos de um carro, onde nós possamos gerar economia de combustível. Então vejam bem, humildemente eu falo, me perdoem, me desculpem aqueles que de alguma forma eu me pronunciar errado, até porque ninguém sabe tudo, mas existem alguém que sabe muito, até mais que eu. E se por alguma razão eu me pronunciar de maneira errada diante de pessoas que sabem muito mais talvez que eu, me desculpem e me ajude a melhorar. Como eu sempre falo, acho que acertei, mas eu tenho muito ainda o que aprender. Mas muita gente continua errando, vamos nos unir, vamos se juntar, vamos melhorar o nosso trabalho para que ele seja melhor, ok? Então, galera, o nosso objetivo hoje, vou começar falando do nosso pequenininho reator, que trata-se de 750 cilindradas até 1.0. Motores com 3 cilindros, claro. Isso é bem interessante. Então, galera, como eu falei lá atrás, nesse vídeo, naquele outro vídeo que tratava desse reator 750 cilindradas até 1.0, motores com 3 cilindros. Muita gente fala, não, meu reator vai de 1.0 até 2.5, não sei quanto. Do meu ponto de vista, teoricamente, eu não concordaria. Vou falar a razão qual é. Como eu disse, remédio em excesso, ele vira veneno. Isso aí é fácil, indiscutível. Então, a partir do momento que nós colocarmos um excesso maior de hidrogênio sobre um coletor de admissão, qualquer carro, nós teremos um resultado ruim. Por quê? O hidrogênio, em qualquer situação, quando ele encontra o oxigênio, seja um volume maior ou menor, a função dele é única, virar água outra vez. Isso é inevitável. Então, quando a gente pega um motor, qualquer que seja ele, que você aplica uma quantidade maior de hidrogênio no coletor de admissão, ele vai encontrar de cara ali um campo admitindo oxigênio. Ele vai fazer o quê? Ele vai virar água. Então, quando essa certa quantidade de hidrogênio que você criou, ela encontrou lá dentro um campo com oxigênio, virou água. O resultado lá na frente é o pior. Velas, que vai criar aquela oxidação, aquela cara de quem estaria enferrujada. Aí você vai se perguntar, mas será que o motor estaria passando água pela junta do cabeçote? Mas você vai ver pelo outro lado o reservatório completo, não estaria sumindo água. Mas essa água ela pode estar sendo gerada devido ao excesso de hidrogênio. Aí vem aquela famosa pergunta, quanto mais hidrogênio em excesso, a água no coletor de admissão, empobrecimento da mistura área e combustível. O que vai acontecer? O módulo da injeção, por sua vez, ele vai querer sempre comparar a mistura área e combustível. Você colocando mais hidrogênio, você está empobrecendo mais a mistura área e combustível, que o módulo vai querer continuar sempre fazendo, comparar a mistura área e combustível. Você fez o que com tudo isso? Aumentou o consumo do veículo. O resultado é trágico. Estou falando do excesso de combustível injetado. Estamos falando do hidrogênio. Legal. Agora vamos a um ponto. Temos que ter equilíbrio em quantidade de hidrogênio gerada, isso para cada motor, vezes o tamanho do reator. Uma coisa é claro, todo mundo eu acho que vai concordar. Se não quiser concordar, tudo bem. Um reator pequenininho, desse tamanho, não é igual a esse, não é igual a esse. E aí, sucessivamente, cada um tem a sua capacidade de gerar hidrogênio. Eu falo porque se eu pegar esse gerador aqui, eu colocá-lo aqui em teste,
eu vou ter exato 4,5 litros por minuto de hidrogênio. 4,5 litros de hidrogênio por minuto. Eu tenho isso aqui que é meu amigo, meu parceiro, que é um teste de vazão de litro por minuto. Então eu tenho exato entre 4 e 5 litros de hidrogênio por minuto. Isso com a melhor química possível. Estou falando da quantidade de placas qual eu tenho aqui. Quando eu chego nesse aqui, ó, eu já tenho 10 a 12 litros por minuto. Então só para vocês terem uma ideia, que o motor 1.0, ele não vai trabalhar com 12 litros de combustível, ou seja, hidrogênio injetado no coletor de admissão, e eu vou ter economia. Não. Eu posso até ter o pior resultado. Estou falando de água injetada no coletor. Hidrogênio, quando ele se junta com oxigênio, ele vira água. Só para vocês começarem mais ou menos a entender a minha linha de raciocínio. E eu acho que, diante de pouco conhecimento que eu tenho, essa linhagem de raciocínio que deveria ser seguida. Até porque eu conheço, não vou dizer muito, mas desde 90 eu trabalho com injeção eletrônica. Isso é minha língua. Essa linguagem de injeção eletrônica, eu conheço ela muito, certo? Dou aula de injeção eletrônica, concertos de módulo. Então esse processo aí eu conheço bem, tá? Então, vamos agora ao funcionamento de cada reator. Falei do pequenininho, agora vamos agora para o segundo item. Olha, os motores modernos, quase todos, independente de marca, modelo, moderno, eles têm esse camaradinho aqui, ó. Estou falando do sensor MAF. M-A-F. F de faca. Medidor de fluxo de ar. Ok? Olha bem que coisa interessante. Medidor de fluxo de ar. E como o módulo vai trabalhar? Qual a estratégia do módulo? Uma vez a quantidade de ar menor admitida, menos combustível líquido injetado. Legal. Meu parceiro, simulador do sensor MAP ou sensor MAF. Estamos os três juntos. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o sensor MAP, tá? Vocês vão entender melhor sobre ele. O que prejudica tanto o sensor MAP com excesso de hidrogênio? Vamos chegar nele, vocês vão entender. Vamos começar por parte. O sensor MAP já ficaria bem depois desse aqui, porque ele já está lá no coletor de admissão. Esse aqui, ele fica logo na entrada, após o filtro de ar. Ele mede metros cúbicos de ar admitido por minutos. É exato esse cálculo que o módulo usa para a injeção de combustível. Mas, se esse aparelho aqui manda uma informação de 1,8 metros de ar coletado por minuto, que é o coletor, o módulo da injeção vai exatamente injetar aquela quantidade de gasolina para 1,8 metros de ar admitido minutos, o que seja bem maior, certo? É esse ponto que nós temos economia no combustível. Então as pessoas pegam o gerador de hidrogênio, instalam no veículo, PWM, tudo com a maior precisão. Tem resultado? Tem. O gerador é bom? Sim. Ele vai enriquecer a mistura? Vai. Aí o módulo vai ter a estratégia dele também de reduzir a quantidade de combustível injetada. Então nesse ponto aí você conseguiu talvez balancear a quantidade de hidrogênio com oxigênio. Até então você não gerou água no sistema, certo? Beleza, mas 90% dos funcionamentos que já passaram pela minha mão, já tirei várias conclusões, sem esse meu amiguinho aqui, que vai fazer com que esse aqui mande uma informação de menos ar admitido, o resultado é sempre ruim. Você às vezes tem uma economia de 10 a 12% quando você instala só o reator, 15%, legal. Mas quando você instala esse aparelhinho aqui, que ele vai em cima desse aqui, enganando ao módulo, falando português claro, você pode chegar aos seus 30, 40% de economia. Estou falando de apenas um simulador de um sensor MAP, sensor MAF. Tá? Então você engana a quantidade de ar admitida. O módulo só vai injetar a mesma quantidade de gasolina para aquela quantidade de ar que foi admitida, certo? E aí sucessivamente. Então o que acontece? Você tendo esse resultado aqui por esse lado, pelo coletor de admissão, você já ganhou sérios pontos positivos. Estou falando do sensor MAF.
Alguns carros que não tem o sensor MAF, você também pode usar esse mesmo aparelho aqui, o sensor MAP. Legal? Você vai ter o mesmo resultado. Agora tem um detalhe aqui interessante. O aparelho instalado, legal, funcionando. Agora eu vou falar para vocês uma função que esse sensor aqui ele tem muito grande em todos os motores com injeção eletrônica. Seja um Monza velho, um Cadete, um Gol, o que for. O sistema é muito refém de um sensor MAP. Não estou nem falando dos carros modernos, estou falando no modo geral. E tem muita gente ainda hoje, tem carros antigos, carros novos, antigos, hein? Eu tenho clientes que tem Cadete, Ipanema, Santana, novinho. Instalei geradores de hidrogênio nesses carros, coisa mais show. E com uma boa economia, um ótimo resultado. Mas o meu ponto de atacar o sistema foi o sensor MAP. Certo? O sensor MAP. O módulo da injeção vai usar esse cálculo para gerar pulso no bico injetor com menos voltagem, eu diria assim. Eu não mexi com pressão de bomba, não botei uma bomba de pressão menor, não. O próprio módulo tem o poder de reduzir o pulso sobre o bico injetor. Porque ele, por sua vez, vai usar o cálculo do coletor de admissão, quanto volume de ar admitido, ele vai fazer aquele cálculo sobre o processador dele, que ele tem um processador exatamente para cuidar desse ponto, e ele só vai injetar aquela quantidade de combustível necessária. Isso para fazer a mistura ar e combustível ser igual. Certo? Legal? Olha que show de bola. Agora, galera, volto a falar mais uma vez um pouquinho o tema química. Quando você pega uma mangueira que sai do seu reator, passou por um filtro secante, que você vai lá no coletor de admissão, você coloca aquela mangueira, o seu objetivo é ter um resultado sempre positivo. Mas presta bem atenção. Como no caso aqui do sensor MAF, ele vai ficar bem lá atrás, próximo do filtro de ar. Legal, ele vai ficar sempre limpo, o ar passando por ele, ele vai estar sempre limpo. Estamos falando de carros mais modernos, que vamos também colocar esse aparelho aqui sobre o sensor MAP, sensor de pressão, coletor de admissão. Então, quando você vai lá antes do TBI, você vai colocar aquela mangueirinha que é que vem o combustível hidrogênio. Se você colocar uma química ruim, ela vai liberar gases, vai liberar ácido, água misturada com aquela solução que vai uma borra, até a própria borra que ela corrói de dentro do reator, que isso aqui, a química ruim, ácido, não sei mais o que o cara coloca. Mostrei um vídeo meu, a borra no fundo do reservatório de água, tudo corroído das placas. Então essa borra, ela vem parar aqui dentro. Pode parar aqui dentro, para direto, ela está em top em qualquer um carro com funcionamento normal, certo? Amiguinho, vocês não imaginam o que o módulo da injeção faz com o sistema com esse MAP entupido. Ele pode triplicar o consumo de combustível. Triplicar o consumo de combustível. Porque você colocou um sistema aqui para enganar o módulo, agora falando de maneira clara, o módulo vai trabalhar entendendo que o motor admitiu X pressão de ar, ele vai exatamente usar aquele cálculo para injetar combustível. Claro, é aí que vem o ganho do hidrogênio injetado no coletor. Então se você usa uma química ruim, ácido, mas não sei o que os caras colocam aí, eu gostaria muito que as pessoas me consultassem. O meu telefone é o 940 11 90 13. É o meu zap, 5081 50 48. Eu ajudo muito as pessoas a melhorarem isso. Muita gente já melhorou o seu trabalho. Vamos melhorar esse tema hidrogênio. A gente precisa melhorar a saúde das pessoas. Elas respirarem menos o CO2. Elas precisam disso, o mundo inteiro precisa disso. A Europa, o ano que vem, até 2030, não sei quando mais, não vai ter mais carros a combustão. Estados Unidos já decretou a sentença final em um estado lá onde não vai ter mais carros a combustão, não sei daqui a quanto tempo. Por quê? As pessoas estão ficando doentes e chegaram à conclusão que é o CO2 produzido pelos motores automotivos. Então o mundo inteiro hoje busca soluções. Estamos falando do hidrogênio. Então vejam bem o que eu acabei de falar. Você pode até piorar
o funcionamento do seu carro, aumentar o seu consumo de combustível, porque o sensor MAP adquiriu um entupimento com borra da sua química ou do próprio motor. Mas geralmente já encontrei muitos MAP entupidos e era aquela borra do próprio ácido que saiu de dentro do reator, que foi corroído pela química que foi colocada no reservatório. Certo? Então, legal. Temos um outro fator aqui, galera, importantíssimo, que alguns carros você tem que usar esse aparelho aqui para pegar o MAP ou sensor MAF, e também a nossa amiguinha sonda lambda. Certo? Então sempre nós temos resultados nos motores, agora é bem claro, motores que eles têm apenas duas sondas. Estamos falando de motor de 4 cilindros, 2.0, 2.4, 2.5, motores que têm um único catalisador. É bem claro, hein, galera? A gente partir para esse entendimento aqui, ó, sonda lambda em motores que eles têm dois catalisadores. Então nós temos um resultado muito melhor indo pela sonda lambda, que é ela a razão de informar a mistura ar e combustível em motores 4 cilindros que trabalham com duas sondas. Porém, o nosso simulador aqui ele é sempre usado na primeira sonda, a que vai antes do catalisador. E por que eu falo em motores que têm apenas um catalisador ou trabalham com duas sondas? Porque os outros motores que trabalham em V, motores V6, V8, eles têm 4 sondas, ou 2 catalisadores, e aí sucessivamente. Então por isso que os outros motores não seria ideal a gente atacar esse lado aqui, que o resultado não seria o melhor. Então todo o ar admitido em um motor, 1 cilindro, 2, 3, 4, 6, 8, não importa a quantidade, vai passar por aqui. Medidor de fluxo de ar. O sensor MAP vai medir a pressão do coletor de admissão. Então por isso nos motores que trabalham com duas saídas de escape nos cabeçotes, o ideal é a gente usar esse ponto. Motores que trabalham com 4 sondas, vamos por aqui. Ok, galera? Então fica aí mais uma dica para vocês sobre qualidade de combustível, quantidade de combustível, onde obtenhamos os melhores resultados. E volto a falar mais uma vez para cada um de vocês. Ó. Ninguém vai obter um bom resultado, instalando os melhores acessórios com excesso de combustível. Tá? Com excesso de combustível. Porque o hidrogênio, quando ele encontra oxigênio, mesmo o módulo entendendo que ele tem que injetar menos gasolina, dentro do motor vai entrar água na câmara de combustão. Tudo que você fez entrando água dentro da câmara de combustão, o resultado é sempre o pior. Porque dentro da câmara de combustão, sobre as velas de ignição, vai chegar partículas de água. Só para vocês entenderem. Ah, meu carro está gastando pouco, mas também ele falha. Ele não consome muito, mas o carro não tem um bom desempenho. De manhã é ruim. Concordo. Por isso que nós precisamos ter uma boa química, para que nós possamos ter um bom funcionamento. Porque às vezes você também tem uma boa economia, mas um péssimo carro para você andar. Conheço pessoas assim. E eu consegui acertar, hein? Consegui acertar uma química que ela era boa, vou ser bem sincero, um reator que ele era bom, e o resultado foi o pior porque estava chegando água sobre as velas de ignição. Então o resultado foi trágico. Mas a pessoa chegou aqui, instalou, comprou de mim, não conseguiu se acertar, ajudei ele a resolver. Parabéns para nós dois. Para ele que quebrou a cabeça durante tanto tempo, o senhor Durval, que bom que conseguimos acertar. Parabéns para nós dois. Ótimo. Então vivo assim constantemente falando para as pessoas que só tenhamos um bom resultado se soubermos aplicar a quantidade certa de hidrogênio em cada motor. Certo? Um reator pequeno não vai dar resultado nenhum, o motor é grande. Um reator grande e um motor pequeno, o resultado é o pior.
é água para dentro do motor. Porque quando o hidrogênio encontrar o oxigênio, vai virar água. Você não vai ter resultado nenhum positivo ali. Nenhum. Certo, galera? Então fica aí mais esse pequeno vídeo. Espero que vocês com ele aprendam um pouquinho. E o meu próximo vídeo, galera, vai ser um vídeo bem polêmico, eu falo assim, né? Porque eu vou falar de químicas. Química é um tema bem polêmico e que quando trata-se de química, você fazer uma química que possa obter um bom resultado, é bem interessante isso aí, né? Então, essa semana que vem agora eu vou procurar ter um tempo bem disponível que eu possa gravar esse vídeo tratando-se de químicas. Então já passei para vocês agora, até agora, um pouco desde um breve princípio, funcionamento, consumo. Agora não falei ainda diretamente o próprio combustível, que é a química, né? Ela é a responsável por todos os resultados qual a gente busca. Ela é a responsável, seja no Nordeste, no Acre, no Sul, onde quer que seja. Estamos buscando os resultados sobre a química. Resultado positivo, quem dá é a química. Reatores que aquecem não funcionam bem. Reatores que congelam, pior ainda. Reatores que trabalham com tensão alta, também não. E aí vai. Então, próximo vídeo, galera, vamos tratar desse tema. Química, eletrólise. Abraço, um bom sábado para todos, um bom final de semana.